Olá pessoal, primeiras horas do dia 8 de julho de 2019. Vamos continuar naquele raciocínio dos termos, só que agora colocando algumas simplificações das equações de Saint-Venant, que são as equações de continuidade e quantidade de movimento. Se a gente pega os termos da equação dinâmica e faz uma pequena modificação matemática, aí, né, passando uma parte dos termos, deixando o termo de atrito do lado esquerdo e todos os outros termos do lado direito, né, a gente pode entender todos esses termos, né, como declividades, tá? Ou gradientes, certo? Vamos lá, pense então todos esses termos como declividades. Tudo, quando você coloca a equação do jeito que está aí, as equações completas, que a gente costuma dizer que são as equações completas, né? A equação dinâmica completa do escoamento não permanente e não uniforme, a gente tem então essa configuração que vocês estão vendo aí. Bom, eu vou começar a mostrar outras configurações. Se eu tiro o termo da derivada parcial em relação ao tempo, o escoamento deixa de ser transitório. Ele se torna permanente. Ok? Então é a primeira simplificação. É a primeira simplificação, né, que a gente vê aí, certo? Vamos continuar. Eu vou tirar mais termos, tá? Bom, se eu tiro os termos, os outros termos ali, ó, o termo da derivada parcial em relação a x, né, de v em relação a x e de y em relação a x, então, além do escoamento ser permanente, porque eu tinha desprezado antes o termo de derivada em relação ao tempo, eu tiro também a variação no espaço dy dx e dv dx, ou seja, o escoamento se torna permanente e uniforme. Então, quando eu desprezo os termos de inércia e esse termo de pressão dy dx, eu estou no escoamento permanente e uniforme, que é o escoamento que a gente estuda na hidráulica básica e que a gente utiliza para projetos. E lembrem, o escoamento uniforme é a declividade da linha de energia SF, coincide com a declividade de fundo S0, que coincide com a declividade da linha d'água. Ok? Vamos continuar. Bom, aí começam a aparecer alguns tipos de modelos, que são simplificações das equações de Saint-Venant. Por exemplo, você tem um modelo de difusão, quando eu desprezo os termos de inércia, certo? Os termos de inércia, que são os termos de velocidade, lembrem que os termos de inércia sempre têm relação com velocidade. Tá? Então a gente chama esse modelo resultante aí que está nessa cor, um vermelho transparente, num rosa aí, né? Como um modelo de difusão. E aquele caso do escoamento permanente? É um modelo chamado de onda cinemática. Modelo de onda cinemática. Ok? Então você tem um modelo com as equações completas, o de difusão e onda cinemática. Certo? Existem ainda outros modelos bem mais simples. Por exemplo, os modelos de armazenamento, que simplesmente acabam, suprimem, não existem, deixa de existir a equação dinâmica, a equação de quantidade de movimento. Tem a equação da continuidade, que geralmente também é simplificada, que a gente chama de equação de continuidade concentrada, né, no espaço, variando só no tempo, e a gente tem um termo de... Não tem termo de equação dinâmica, ela é substituída por uma equação geralmente de armazenamento. A gente vai ver isso depois. Bom, então, desprezando todos os termos de
inércia, né? Associando essa equação dinâmica à equação da continuidade, a gente tem então um modelo desculpa, de difusão ou não inercial. Tá? Então é um modelo que despreza os termos de inércia. E ele é aplicado quando não há grande variação temporal e espacial de V. Lógico, quando a velocidade varia por causa, por exemplo, de uma mudança da largura, quando aparece uma planície de inundação, ou mesmo que não seja uma planície de inundação, uma variação mais ou menos pronunciada aí da seção transversal, né? E também quando há uma variação no espaço longitudinal, né? A variação temporal. Lembram da mecânica dos fluidos na equação de Navier-Stokes, quando a gente estudava lá? Na verdade, antes disso, a gente via o conceito de aceleração, né? E aí tinha aceleração local e aceleração no espaço, tá? Tem a derivada material da velocidade. O raciocínio vem dali, tá? A velocidade pode variar num ponto por causa de mudança de seção transversal e ela pode variar no tempo, que é basicamente agora para nossa realidade agora é o hidrograma. O hidrograma vem a onda de cheia, então no tempo a vazão que está passando se altera, sobe, depois chega num pico e desce. Então nesse ponto há uma variação de velocidade. Se não houver grande variação temporal e espacial, esse modelo pode ser utilizado, porque ele despreza os termos de inércia, os termos de V da velocidade. Se a gente despreza também o termo de pressão, a gente tem então um modelo de onda cinemática, e aí a gente aplica, né, se não há variação da linha d'água, ou seja, movimento uniforme. Inclusive está trocado ali, né? As letras estão trocadas. MU. Tá? Então a gente tem aí que a declividade da linha de energia é igual à declividade do fundo do canal. Então, aí tem a outra forma, né, de escrever, e eu peguei essa tabela do livro do Tucci, modelos hidrológicos, ele mostrando, né, quais são as simplificações e o que é que representa, né, que cada simplificação procura representar. Bom, os modelos de armazenamento, como eu disse, suprimem essa equação, a equação dinâmica. Ele é um modelo concentrado, não é distribuído, não leva em conta efeito de jusante, não tem termo de pressão, não tem termo de inércia, e dados físicos, como você não tem variação no espaço, variação de velocidade devido à mudança de seção, etc., você não precisa basicamente de quase nenhum dado físico, talvez só o dado que representa um armazenamento, tá? Por exemplo, curva cota volume de uma área, um modelo de propagação em reservatório, ou num rio, nem isso, certo? Vamos lá. O modelo, então, de onda cinemática e difusão, aí a gente já tem a presença da equação dinâmica com aquelas simplificações que eu falei. Então, essa tabelinha resume até os slides anteriores. São modelos distribuídos. O de onda cinemática não tem efeito de jusante, não tem termo de pressão, não tem termo de inércia, como a gente viu, né? Aquele bem simples. E os dados físicos opcionais. O de difusão, como tem o termo de pressão, tá? O dy dx, ele trabalha o efeito de jusante, aí você tem termo de pressão, mas não tem o termo de inércia. Tá? A onda cinemática despreza tanto o termo de pressão quanto os termos de inércia, ok? Então, esses termos aqui, ó, esse termo aqui cai fora, esse cai fora, e esse cai fora, e você tem uma onda cinemática. Bom, eles utilizam a equação dinâmica de forma simplificada. Então, lembrando, armazenamento não utiliza equação dinâmica ou quantidade de movimento.
onda cinemática e difusão utilizam de forma simplificada e o hidrodinâmico é aquele, desculpem, que utiliza tudo, ok? Interessante, né? A equação da quantidade de movimento, como é que ela influencia nesse processo, né? É nela que a gente está chegando a essas conclusões. Vocês estão percebendo, né? Bom, eu vou mostrar um resultado de uma aplicação. Foi publicado num artigo de um simpósio brasileiro de recursos hídricos. Não lembro agora o ano, tá? Qual foi o simpósio? Esqueci de colocar aqui, mas o artigo mostra na bacia amazônica, com o uso de geoprocessamento e tudo mais, é, onde a gente pode simplificar ao longo da bacia as equações dinâmicas, a equação dinâmica. Tá? Então, até certo ponto você pode desprezar os termos de inércia, até certo ponto você pode desprezar os termos de inércia e de pressão. Quando você chega em determinado ponto da bacia, você não pode desprezar nada. Então, isso foi feito a partir da literatura e de um modelo, de um método que vai ser mostrado daqui a pouco. Então, esse livro aí, Handbook of Hydrology, do Maidman, tem um capítulo que se não me engano, é Flow Routing, é propagação de escoamento, e ele vai mostrando, ele mostra esses modelos, né? Então ele diz lá, o modelo de onda cinemática e difusão, a relação profundidade e vazão é bionívoca, e o produto do tempo de ascensão do hidrograma pela declividade de fundo não é se não for pequeno, ele está mostrando na verdade critério, né? Modelo de onda cinemática e difusão, relação Y que é bionívoca e o produto de tempo de ascensão do hidrograma pela declividade de fundo não ser pequeno. Tá? E aí ele mostra uns erros, como você calcular erros pela onda cinemática, né? Em relação, esses erros em relação às equações completas, a equação dinâmica completa de Saint Venant, sem eliminar termo nenhum. Tá? Então existem formas da literatura de você estimar esse erro. E o difusão também. Então os dois você tem a forma como você estimar esse erro. Certo? Esse tempo TR é que ele chama de tempo de ascensão de hidrograma e a declividade do fundo S0. Ok? Bom, o que ele está dizendo aí são parâmetros importantes, né? E a grande variedade de valores possíveis para estes parâmetros. Canais com declividades suaves e ondas de cheia que sobem rapidamente, você tem, bom, se a onda de cheia sobe rápido, né, você tem uma vazão pequena, de repente ela se torna uma vazão grande bem rapidamente, quer dizer que TR é pequeno. Se aliado a isso você tem a declividade suave, declividade pequena, você tem um produto de número pequeno por outro, né? E aí ele diz que você tem que usar as equações completas, tá? Se esse denominador é pequeno, você pode ter um erro muito grande, não é isso? Bom, aí é que eu falei. Tem um artigo publicado no Simpósio que utilizou uma abordagemzinha interessante, né? Que segue esses passos aí, ó. Analisa-se o escoamento com as equações de Saint-Venant como uma superposição de dois regimes, um regime permanente e uma perturbação no regime permanente. Os termos das equações completas correspondentes a menos de 1% da soma dos restantes são considerados desprezíveis e utilizam-se dois parâmetros, o número de Froude do escoamento não perturbado e o período adimensional da perturbação aplicada ao regime permanente. Tá? E detalhamentos desse método vocês podem ver nos artigos e publicações que utilizam essa abordagem aí. Tá? Tá aí o artigo, né, que mostra, e aí você tá os dois parâmetros aí nos quais você pode se basear para escolher qual você utilizar, qual modelo você utilizar. Por exemplo, aí no meio você tem as equações
completas de Saint-Venant. Você tem a onda difusiva, que é o modelo de difusão. Ó. A gente costuma usar muito essa linguagem, onda difusiva, onda cinemática, onda dinâmica permanente, onda de gravidade, equações completas de Saint-Venant. Tá? Então existem na literatura os critérios para você utilizar essas equações. Aí eu falei, ó, tem nesse artigo de Paiva e Getirana de 2013, certo? Em 2013 nós tivemos o Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos em Bento Gonçalves. Eu acho que foi lá que esse artigo foi apresentado. Aí tem a bacia amazônica, SV está em vermelho, significa as equações completas de Saint-Venant. O azulzinho, claro, DF, né? Modelo difusivo e onda cinemática KI. Aí o artigo mostra que a maioria dos rios amazônicos, aí ele fala aí, ó, 99% aproximadamente, pode-se utilizar a onda cinemática ou difusiva. Nas cabeceiras e regiões de altas declividades, onda cinemática. Lembrem, né? Uma cabeceira geralmente, as bacias nas cabeceiras têm declividades altas. Então, preponderantemente você tem efeito de gravidade. Quase que não tem efeito de jusante, né? E aí você pode desprezar termos de pressão, por exemplo. Vamos lá. Isso corresponde a 64,5% da bacia na região andina, né? A bacia do rio Amazonas, ela começa lá na região andina. Nos principais tributários, rios com baixa declividade, parte da Amazônia Central no Brasil, planícies bolivianas e peruanas, você tem um modelo de difusão, ok? 34,5% da bacia. Então, no modelo de difusão não é aquele que a gente despreza os termos de inércia, né? Os termos de... Aí sobra o termo SF, S0, DY, DX. Olha só, em cabeceiras, em alguns tipos de rios encaixados, onde aqueles rios que correm, vamos dizer assim, rocha, por exemplo, que as paredes são mais ou menos delimitadas pela formação rochosa, rios bem encaixadinhos, que não tem muita variação de seção transversal. Você não vai ter uma derivada de velocidade no espaço pronunciada, grande. Você vai ter, na verdade, a derivada da velocidade com o tempo. Se o hidrograma for suave, né? Então, num rio encaixado, os termos de inércia, eles às vezes não contribuem tanto. Se além disso tem uma alta declividade, pronto, aí é que não contribui mesmo, né? E o termo de difusão, se tiver algum efeito de jusante, algo do tipo, né? Algo que se a linha d'água tem a possibilidade dela variar, né? O termo DY/DX pode se aplicar. Mas veja, um gráfico como esse, uma figura como essa também usa dados da literatura, como eu mostrei antes. Ó. Gráficos desse tipo, situações desse tipo aqui, com essas abordagens, esse tipo de simulação, são levados em conta para decidir, para se chegar num produto como esse, ok? Ah, esqueci. 1% aproximadamente da bacia que se recomenda o uso de equações completas. Tá vendo? Não sei se vocês estão vendo pontos vermelhos, ó. Aí você tem alguns pontos vermelhos. Tem aqui, ó. Tem aqui pontos vermelhos por aqui, tem um pouquinho por aqui, tem um pouquinho por aqui, ó. Então esses pontos vermelhos ele recomenda as equações completas, ok? Então é isto. Isso aqui tem muito. Eu mostrei uma literatura até antiga nesse vídeo, né, e um artigo aí de alguns anos atrás, 6 anos atrás, um pouco menos de 6 anos atrás, 5 anos e meio. Mas claro,
Existe muita publicação, tá? De lá para cá, muita coisa sendo feita, modelos mais rebuscados, modelos de grandes bacias, modelos de bacias médias, modelos que utilizam geoprocessamento, né, aliado com simulação hidrodinâmica unidimensional, modelos bidimensionais que estudam até que ponto usar um modelo unidimensional numa área de inundação é tão ruim assim, né? A área de inundação pode provocar escoamentos transversais, enfim. Tem muita gente estudando esse tipo de coisa. Aqui eu estou falando o básico do básico. O que você encontra num livro da década de 90 para cá, até dependendo da década de 80 para cá, ok? Muito obrigado, até a